Então, saudações a todos. Eu sou o professor Fábio e hoje então a gente vai estar trazendo o tema O Presente como História, que é um capítulo de um livro do Eric Hobsbawm. No caso, o livro é o Sobre História, que é um livro onde basicamente ele discute historiografia. Então, nas semanas anteriores a gente vem trazendo outros textos, algumas outras discussões nesse trabalho, né, dentro do tempo presente, que é quase um trabalho de garimpagem, onde a gente busca as melhores informações, os melhores textos para poder trazer aqui para vocês. Então a gente trouxe nas semanas anteriores o François Hartog, na verdade foi uma entrevista com ele, e depois os novos domínios da história, do Ciro Flammarion Cardoso e do Ronaldo Weinfans, que é um texto então de historiografia, e no caso o capítulo 1, ele então deixa reservado para a história do tempo presente. Né? E nesse texto de hoje, o capítulo número 18 do livro Sobre História, que é um livro bastante interessante, que eu já falei de outras vezes, que todo historiador tem que ter esse livro na sua prateleira, que é bastante importante para consulta. Não é um livro como você vai ler de capa a capa, né? Um livro de consulta, porque ele se dedica ao estudo da historiografia. A gente conhece muito mais o Hobsbawm quando a gente vai estar estudando principalmente ali o século XIX, a era dos impérios e também o século XX, quando a gente vai estar estudando lá a era dos extremos, né, o breve século XX. Mas nem sempre a gente acaba dando atenção especial, enquanto historiografia, para os textos que vão se deter, né, a característica como esse de hoje. Até eu estava analisando a questão da teoria da história, ou até mesmo a chamada historiografia, que é uma disciplina bastante difícil, né, pelos conteúdos, pelas temáticas envolvidas, e porque teoria da história, sempre o estudante de história ele tem muita dificuldade nessa disciplina, e até ela costuma ser um divisor de águas, né, entre quem vai continuar no curso de História e quem vai sair, né? E também, por exemplo, na UNB, teoria da história também é estudada na ciência política. Então, os estudantes de ciência política e também acho que relações internacionais, eles também estudam a teoria da história, que é importante, né? E a gente, dentro do curso de História, não poderia ser diferente. A gente acaba estudando desde a antiguidade, lá os textos do Heródoto, do Tucídides, né? A gente passa também pela antiguidade romana, Tácito, Tito Livio, Plínio, a gente acaba vendo também nomes ligados a essa historiografia, e a gente avança, né, na linha do tempo, chega então ao mundo mais moderno e contemporâneo, né? No caso, a gente vai estudar a historiografia alemã, a historiografia inglesa e a historiografia francesa. A gente acaba passando por essas correntes teóricas, né? No século XX a gente estuda a escola dos análises, né? A gente também, anteriormente, né, antes de chegar no século XX, estuda o positivismo, a gente vê também a fenomenologia, o marxismo, o materialismo histórico dialético. Então a gente vai passando, dentro da historiografia, a gente vai passando então por diferentes correntes teóricas até chegar àquilo que é mais contemporâneo, que nem sempre acaba dando tempo, né? Daquele professor que vai trabalhar com teoria, então ele tem que buscar lá de trás, né? Vai buscar lá da antiguidade, então aquilo que é mais recente, que é mais atual, nem sempre acaba tendo espaço. E hoje a gente está ousando aqui trazer o Hobsbawm com esse trecho, que ele tem muitas coisas interessantes que contribuem para o nosso pensar historiográfico, né? Ele começa nesse capítulo 18, O Presente como História, do livro Sobre História, que é importante, até disponibilizou o texto e tal, mas que é importante ter à mão e ler, né? Não só esse capítulo, como outros também, para poder aprofundar os seus conhecimentos. Então, este capítulo foi escrito, né, quando ele estava prestes a publicar a obra O Breve Século XX, né, que é a Era dos Extremos, né,
que quase coincide com o tempo de vida dele também, né? Então, o que é interessante nesse texto do Hobsbawm, conforme já falei de outras vezes, é o testemunho, é o relato, é a memória, né, que ele traz aí nesse texto, aquilo que ele teve chance de vivenciar, e depois, enquanto historiador, ele teve chance, então, de, com o passar dos anos, já numa idade mais avançada, trazer, então, essas memórias e transformar num texto escrito, né? Então ele fala de uma experiência em 93, né, em Londres, e o texto foi publicado pela universidade como um folheto com o título Presente como História, escrevendo a história de nosso próprio tempo, né, que o François Hartog, lá no texto dele, lá chamou de presentismo. E assim nós vamos vendo diferentes nomenclaturas, diferentes olhares para o mesmo fenômeno, e mais recentemente categorizado, né, que é uma categoria, né, história do tempo presente. Eu sempre falo aqui, e se eu fosse estudante de história hoje, eu teria esse desejo, né? Eu teria essa vontade de escrever a respeito da história do tempo presente, né? Porque é um tema do meu interesse, é algo que eu vejo com bons olhos, né? Algo que despende, né? essa vontade de estar estudando. E nesse texto ele coloca que ele traz 3 problemas, 3 questões a serem pensadas dentro da questão do presente, né? Que é o da própria data de nascimento do historiador, né? Que no caso, né, ele pegou muitos acontecimentos aí importantes do século XX, né? E assim, eu também fiz respeitando as devidas proporções, também peguei o meu nascimento e aquilo que eu tive chance de testemunhar. Depois, uma vez com as ferramentas historiográficas na mão, a gente também pode trazer algum relato, eu vou trazer alguma coisa também. O segundo ponto que ele pega aqui é o das gerações, né? Os problemas de como a nossa própria perspectiva do passado pode mudar enquanto procedimento histórico e de como escapar às suposições da época partilhadas pela maioria de nós, né? Porque muitas coisas vão ter desdobramentos, revelações, novos dados, informações, e as coisas vão se depurando, né? O tribunal da história, ele é implacável, né? Então as coisas acabam mais cedo ou mais tarde sendo esclarecidas, né? Então por isso que sempre se fala nesse afastamento, né? Tem que ter um certo distanciamento temporal, porque naturalmente vão surgindo novas provas, novas evidências, a gente sai do ponto de ebulição e a gente chega em águas mais tranquilas e consegue fazer uma análise melhor com mais material à mão, né? E outra coisa muito legal que ele coloca aqui no texto, que ele vai falar de Sarajevo, né, que deu origem ao assassinato lá do arquiduque Francisco Ferdinando, né? E ele coloca que de certa maneira, o tempo, né, que ele está analisando, o século XX, ele inicia em Sarajevo e termina em Sarajevo. Inicia com a morte do arquiduque Francisco Ferdinando e encerra, né, com a Guerra da Bósnia, que a gente já estudou também. Então a gente viu que os tempos passaram, aquela região ali que era da antiga Iugoslávia, aquilo ali sempre foi um barril de pólvora. Aquela região sempre foi uma região bastante tensas, né, com diferentes invasões, ora invasão dos soviéticos, ora de alemães nazistas, e depois a questão lá do general Tito, depois Milosevic, toda aquela questão envolvendo a região da Bósnia. E conforme já falei de outras vezes, é um barril de pólvora. Croatas, sérvios e bósnios, ali na região, a coisa sempre foi tensa naquela região, como também no próprio Iraque, com curdos, sunitas e xiitas, né? E os curdos levando a pior. Naquela região, uma solução seria um Estado curdo, que até hoje nunca foi criado. Depois a gente discute aqui a questão da própria União Soviética, que a gente viu que ela se desfragmentou, né? E a gente viu que o Gorbachev, né? Mikhail Gorbachev, decretou o fim da União Soviética. Daí a gente fica pensando que talvez ela tivesse ainda, discute no texto, combustível para se sustentar,
por mais algum tempo, naquela questão ali do leste europeu, né? Mas se decidiu, se escolheu então que houvesse o fim, né, da União Soviética, e ao mesmo tempo foi decretado também que havia terminado a Guerra Fria, que envolveu os Estados Unidos e a União Soviética, naquela questão da bipolarização, né? E hoje, de certa maneira, a gente está vivendo num outro nível, né? Respeitando as diferenças, mas a gente começa a caminhar para uma polarização dos Estados Unidos com a China, que está passando que nem uma locomotiva, e provavelmente dentro dessa década, que iniciou em 2021 e vai até 2030, no caso, a China possa superar e ser a grande potência, porque eles têm mão de obra, estão investindo em tecnologia, e os Estados Unidos, que tiveram grande posição de hegemonia ao longo de todo o século XX, papel, por exemplo, que no século XIX era pela Inglaterra, com a libra esterlina, e no século XX a gente viu a questão do dólar, né? Uma questão que ele coloca aqui que eu achei interessante trazer: a mera expressão nosso próprio tempo desvia-se de uma questão importante. Ela supõe uma experiência individual de vida, também de uma experiência coletiva. Em certo sentido, isso é obviamente verdade, mas ainda que paradoxal. Se a maioria de nós reconhece os principais marcos da história mundial ou nacional em nosso tempo de vida, não é porque todos passamos por eles, muito embora alguns de nós possam de fato tê-lo feito ou mesmo ter percebido na época que eram marcos. E é por isso que aceitamos o consenso de que são marcos, né? Ele coloca, porque realmente ao longo da nossa, principalmente quem mora nos grandes centros urbanos, quem mora em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, fatalmente revoluções, acontecimentos políticos, econômicos, manifestações passam por esses grandes centros, né? E quem obviamente mora nesses lugares vai estar acompanhando, por exemplo, o Rio de Janeiro, lá, a questão das diretas já. Quem morava no Rio de Janeiro na época teve chance de testemunhar as manifestações na Candelária, né? Ou ainda, por exemplo, vou pensar as questões do impeachment da Dilma, as manifestações a favor e contra. Eu morava em Brasília na época, eu participei dessas manifestações, né? Naquele momento, né? Histórico, né? do Brasil, onde a gente estava ali, existiam dois movimentos, né? E eu então tive chance de poder participar daquilo ali. Ou ainda o movimento dos Caras Pintadas, que eu não tive, graças a Deus, não tive o desprazer de participar disso, porque foram a maioria induzidos, né, pela grande mídia, a maioria nem sabia o que estava fazendo lá, na questão do Collor, né? Houve a questão dos Caras Pintadas, aquela coisa toda, né? Então quem viveu nesses grandes centros urbanos teve chance de poder testemunhar os acontecimentos. Ele coloca aqui que todo historiador tem seu próprio tempo de vida, um poleiro particular a partir do qual sondar o mundo. Talvez ele seja comum a outros em uma situação comparável, mas entre os 6 bilhões de seres humanos do fim do século XX, esses grupos de pares são estatisticamente insignificantes. E ele começa então ele fala uma experiência que é de infância em Viena dos anos 20, e que depois, com o tempo, ele teve chance ele, Hobsbawm, de testemunhar a ascensão do Hitler. E ele teve chance de poder falar sobre isso numa palestra, e os alunos ficarem assim olhando, nossa, né, como é que pode? Né? E as pessoas imaginam, será que ele viu outras coisas, outros eventos anteriores do final do século XIX, só que ele não nasceu no século XIX. Né? E é interessante essa questão desse olhar. Ele também fala sobre a guerra. Que fôssemos escrever sobre a Segunda Guerra Mundial, ele serviu como militar, o Hobsbawm. Agora, vocês imaginem alguém que teve a experiência de servir como militar, mas parece que o batalhão dele, a especialidade dele não era uma coisa assim tão de frente, né? Mas quem viveu essa experiência da guerra muito mais de frente que o Hobsbawm foi o Edward Thompson, E.P. Thompson, que serviu como comandante de tanques, né, de tanque de guerra na Itália, ou do africanista Basil Davidson, que combateu os guerrilheiros na Voivodina, na Ligúria. Então, essa experiência,
Para eles foi muito diferente do que dele, que não teve um enfrentamento tão direto, então teve chance de poder testemunhar. E o que é interessante dentro do Hobsbawm é que ele não fez esse relato escrito ao longo dos meados da vida dele, mas no final, né? Então já na década de 90 ele vai começar então a fazer essa revisão, nesse olhar do século XX e da historiografia, né? Então realmente é interessante que teve um afastamento temporal e ele teve literalmente o que dizer, né? O que testemunhar. Então é muito interessante a gente poder pensar nisso, né? Ainda a questão ainda ele faz menção do Winston Churchill, que foi uma figura decisiva na resistência britânica à invasão, né, da Grã-Bretanha, onde existia toda uma pressão para que o primeiro-ministro, né, o Churchill, fizesse um acordo, né, fizesse uma espécie de uma rendição aos nazistas, né, mas no entanto não foi isso que ele fez, né? Tem lá o filme O Despertar de uma Nação, um filme maravilhoso, tem até na Netflix, que mostra essa questão da resistência britânica e foi a coisa certa. E no parlamento, onde foi discutido, o Churchill era praticamente a única voz, uma voz solitária, onde ele foi para lá para convencer o parlamento de ter a oportunidade de resistir e derrotar, então, aos nazistas. Então, a maioria absoluta do parlamento tinha certeza que o certo seria se render. Então, nem sempre a maioria tem razão. É importante a gente poder pensar nisso, que às vezes se pensa assim que em várias ocasiões, democraticamente, uma maioria faz escolhas totalmente atabalhoadas que criam sérios problemas para uma nação, né? E no caso de Winston Churchill foi exatamente isso, que se fizesse a vontade da maioria, se ele cedesse, teria sido catastrófico. E eles conseguiram resistir e escrever uma das mais belas páginas da história na Segunda Guerra Mundial, que foi essa resistência, e eles conseguiram impor uma grande derrota aos nazistas, que eles não conseguiram tomar a Grã-Bretanha, e também a própria vitória na Segunda Guerra Mundial é todo um conjunto de coisas, não vai ser um fato isolado que vai produzir a vitória numa guerra. Então é todo um conjunto de coisas, é toda uma conjuntura, né? Como por exemplo os soviéticos fizeram o dever de casa lá no inverno russo lá, né? Então eles conseguiram, foi a primeira grande derrota dos nazistas ali, do combate corpo a corpo ali, então os soviéticos tiveram um papel fundamental e foram as primeiras tropas a chegarem a Berlim. E na outra frente, na frente ocidental, na tomada da Normandia, o dia D, e depois com isso eles conseguiram esmagar no meio, então, a Alemanha. Mas os soviéticos chegaram dias na frente. Há quem diga, até alguns relatos, que só falavam, vamos, os americanos, né? Vamos adiantando, os soviéticos já estão lá. Então eles tiveram que correr para poder, no caso, chegar àquele momento histórico, né? Então tem até uma foto que foi muito famosa de um soldado soviético botando a bandeira, né, do seu país, a bandeira vermelha lá, derrotando então as forças nazistas, libertando ainda pessoas, né, dos campos de concentração, embora à medida que eles foram vendo que iam perder, eles começaram a acelerar, né, a questão do ritmo da máquina, né, mortífera, da máquina de morte, que eram os campos de extermínio nazistas. Mas mesmo assim, felizmente, foi possível salvar um número razoável de pessoas e que ainda tem alguns, né, sobreviventes que são testemunhos, né, são relatos vivos de tudo aquilo que existiu, que foi feito na época, né. E o Hobsbawm, ele fala no texto que ele servia num regimento de engenharia de campo. Então, talvez por isso que ele não estava tanto lá na questão da frente, né, de combate, né, de uma maneira mais direta, de uma forma mais objetiva. Então é muito interessante esse relato, né, esse olhar que ele traz sobre esse acontecimento, né. Ele fala sobre mais uma lição, né, que historiadores que se encontram em seus 20 ou 30 anos, sem dúvida, dispõem dessa experiência de suas idosas fontes, que devem, em princípio, incluir historiadores que também são cidadãos um tanto veteranos. Apesar disso, possuem certas vantagens. Uma das principais, para aqueles que se dispõem a escrever a história do século XX,
é o mero fato de saber, sem esforço especial, o quanto as coisas mudaram. Os últimos 30 anos ou 40 anos constituem a era mais revolucionária da história escrita. Jamais o mundo, ou seja, a vida dos homens e mulheres que vivem no planeta, foi transformada de modo tão profundo, dramático e extraordinário em tão breve período. Se a gente for pegar realmente os últimos 30 anos, as mudanças foram muito acentuadas, né? O mundo ele já não é mais o mesmo que a gente viveu no passado, né? Que a gente testemunhou no passado recente. Então essas mudanças que põem então a roda da história para girar. E é interessante que ao longo do texto ele vai falando de vários acontecimentos envolvendo a União Soviética, falando sobre a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, falando sobre a crise de 1929, né, que levou mais de 10 anos para ser superada. Então, foi uma crise aguda que abalou a estrutura do capitalismo e, vez por outra, também o próprio capitalismo ele vai passar por crises e vai ser necessário, então, que ele venha a se reinventar, né? Em suma, a história do curto século XX agora parecia muito mais um triptício, um sanduíche. Era uma era de ouro relativamente curta, separando dois períodos de crise importante, né? Ainda não sabemos o resultado do segundo deles, mas isso terá deixado para os historiadores no século XXI muitos desdobramentos de fatos do século XX, tem muitas pesquisas, muitas coisas que agora, quem está trabalhando agora vai seguir nos desdobramentos. Num breve relato pessoal, o Hobsbawm ele viu coisas, testemunhou de perto várias situações extremamente importantes. Então, eu sou mais novo, que o Hobsbawm já faleceu, eu sou mais novo, mas dentro da minha experiência de vida, de história, falando do Brasil, eu tive chance, então, de testemunhar o fim da ditadura militar no Brasil, o processo de reabertura, a eleição indireta do Tancredo Neves e a morte, com isso a ascensão do José Sarney, que era o vice, que foi um governo que lançou planos econômicos, congelamento de preço. Então, no aspecto econômico, foi muito difícil um primeiro governo pós-ditadura militar, mesmo porque ele pegou um país totalmente falido, né? Pegou um país totalmente quebrado, e a diferença é que os militares entregaram o governo quando eles quiseram. Então, não houve nenhum tipo de força que conseguisse derrubar, né, por outros meios, mas teve que esperar a boa vontade, né, por mais que houvesse movimentos de resistência, esperar a boa vontade. Então eles saíram quando bem quiseram, quando bem entenderam. E talvez quando perceberam que a conjuntura já não era mais favorável àquele tipo de governo, outros governos militares já haviam sucumbido na América Latina e não dava mais para segurar, e o momento social, político, econômico, na meados da década de 80, eles integraram um país com péssimos indicadores sociais e econômicos, né? E com isso, mais ou menos, eles vão passar essa bomba adiante, devolveram para os civis. Também a questão da eleição, né, de 1989, onde nós tivemos figuras importantes na disputa, como Guilherme Afif Domingos, Covas, Brizola, Lula, né, e o próprio Fernando Collor. Então essas figuras, onde foi para o segundo turno o Lula e o Collor, e ficou famoso então uma edição do Jornal Nacional na véspera da eleição, no sábado, onde a Globo editou os melhores momentos do Collor e os piores momentos do Lula, né? E no dia seguinte, então, as pessoas, então parece que tinha uma pequena vantagem para o Lula, e o Collor venceu a eleição, tomou posse em 90 e ficou 2 anos, sofreu impeachment. Houve um movimento lá dos caras pintados, tal, que também foi uma grande manipulação midiática, porque o desgaste havia sido muito grande, né? Então o Collor teve a questão do congelamento das poupanças, então houve muita insatisfação, né? A questão do PC Farias, uma série de coisas que levaram ao desgaste, e chegou um momento que não foi possível mais sustentar. Aí veio o vice, né, do governo, que era o Itamar Franco, e depois o ministro da Economia dele, que criou o Plano Real, junto com toda uma equipe econômica. Você fala, o Fernando Henrique Cardoso criou o Plano Real, ele, mas toda uma equipe econômica, que foi um projeto muito bem sucedido. Aí vem a era Fernando Henrique Cardoso, depois vem o primeiro governo Lula, reeleição,
governo Dilma, impeachment, e a gente chegou em tudo aquilo que a gente está vivendo na atualidade, né? E dentro dos dias atuais que a gente está vivendo, né, da história, a gente registra, a gente acompanha os fatos, os acontecimentos da história e os desdobramentos, né? Então, o nosso papel é justamente isso. E quando a gente registra os fatos, os acontecimentos, são as nossas impressões, né? E ao mesmo tempo a gente recorre a documentos, ao jornal, às edições do jornal, a falas na imprensa, e talvez nos dias atuais a grande diferença que existem agora as mídias sociais, que tem vários, né, postagens, as próprias mídias utilizam esse espaço. Então, hoje em dia tem um grande volume de informação, mas todavia a imprensa sempre traz um registro oficial. Isso é muito importante, porque no futuro essas fontes que vão ser pesquisadas, muitas delas têm relação com aquilo que a imprensa registrou e também testemunhos de pessoas que viveram na época, ok? A gente encerra hoje esse texto, leiam o texto, se aprofundem, que tem muita coisa interessante para a gente poder avançar no debate historiográfico. Então, bons estudos a todos.